E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos conversar um pouco aí sobre dados faltantes ou dados missing. Para a gente começar a mostrar para vocês aí do que se trata, né, esses dados faltantes na linguagem R, como a gente trata eles, vamos criar uma base de dados aqui, certo? Vou fazer a criação agora aqui. Vocês podem fazer essa mesma criação, tá? Para não precisar trazer nenhum dataset externo e para ter exatamente aquilo que a gente precisa para ficar mais prático a explicação aí para vocês. Depois eu passo aqui por esse código aqui, explico ele melhor para vocês. Agora eu só vou fazer a criação aqui então e vamos visualizar esse dataset aí, dataframe que a gente acabou de criar. O que a gente tem aqui, tá? A ideia é como se fosse uma tabela aí, tá? Com nomes ou IDs, né? Números de pessoas. Então a gente tem aqui do número 1 até o 300, que são 300 observações que a gente criou. A gente tem a variável idade, peso, altura e emprego. Trazendo aqui, né, para a ideia do machine learning, vamos supor que a gente tem essa tabela aqui e com base aqui nessas três variáveis, né, a pessoa aqui é só uma identificação. Então, com base nessas três variáveis, a gente estaria tentando identificar se uma pessoa está empregada ou não. Só para ter uma ideia aí, né, de como seria usar isso para machine learning, não é o caso aqui, a gente só vai falar nos dados faltantes ou NAs aí, né, dados missing, que são esses dados aqui. Ou seja, o que a gente tem aqui, ó? Na coluna idade, por exemplo, essas quatro primeiras linhas não têm a informação da idade da pessoa. Como essa idade não está informada, tem um NA aqui. Isso significa que essa coluna não tem nenhum preenchimento, essa linha, desculpa. Nessa coluna não tem nenhum preenchimento. Não é zero, né? Significa realmente que está em branco, então não tem como a gente fazer nenhuma operação com ela aqui, não tem como a gente usar esse valor para nada, porque ele é um valor não informado. E a mesma coisa vai acontecer nessas outras duas variáveis aqui, peso e altura. Vamos descer mais aqui, ó. E aqui na peso a mesma coisa, tá? Mais linhas com dados faltantes. E na altura a mesma coisa aqui. Então, né, a gente não pode trabalhar dessa forma, se a gente quer fazer qualquer tipo de análise de dados em cima desse dataset aqui, provavelmente a gente vai ter que tirar essas linhas aqui, fazer alguma coisa com elas. Então, é importante que a gente trate isso, ok? Como a gente trata, né? Vocês podem pensar aí, a maneira mais lógica, a gente poderia simplesmente excluir essas linhas, ou ainda excluir as colunas, e assim por diante. Só que vocês têm que ter em mente, né, que cada vez que a gente exclui algo do nosso dataset, a gente está perdendo informação. E a gente não consegue excluir uma célula aí, né? A gente não tem como excluir só essa informação e deixar o restante. Ou a gente exclui uma linha inteira, ou a gente exclui uma coluna, ou a gente altera essa informação que está aqui dentro. Então a gente troca de NA para alguma outra coisa. Só que, claro, né, se a gente trocar de NA para outra coisa, vai ser algo inventado. Então não será uma informação precisa. Claro que a gente tem técnicas aí para tentar chegar nessa conclusão de que valor colocar aqui no lugar desse dado que está faltante, para tentar prejudicar o mínimo possível o nosso dataset, mas ainda assim não vai ser uma informação verídica, né? Vamos supor que isso aqui foi uma pesquisa que foi feita com pessoas e a idade da pessoa 1, aqui nesse caso, a gente não pegou. Então, por mais que a gente tente acertar essa idade, a gente não tem como saber exatamente qual é a idade dessa pessoa. Claro que, né, a gente poderia inclusive usar um algoritmo de machine learning para tentar prever esse valor aqui, né, para tentar concluir qual seria esse valor no caso dessa pessoa. Se a gente tem um dataset muito grande, é provável que esse tipo de abordagem dê certo. Mas então vamos vir aqui para o nosso script para começar a trabalhar com esses dados, para ver o que a gente pode fazer. Quando a gente está trabalhando, tentando verificar no R se existem dados faltantes ou não, algo bem interessante de se usar tá, é a função is.na. O que a gente está perguntando? Existe algum dado faltante na minha variável, no caso aqui, no meu dataset? Ou seja, a função vai olhar no dataset inteiro, em todas as colunas e todas as linhas aqui desse dataset, e vai ver, existe algum NA? E vai nos retornar um por um, tá? Então aqui está o retorno. Ó. Cada célula, a função foi lá e perguntou: é NA? Não, não é NA, então é falso. Ah, aqui no idade era, então é verdadeiro, tem NA aqui. E assim por diante, tá? A gente pode usar isso para descobrir se tem, né? Mas vocês podem verificar, né, como fica ruim essa visualização. Imagina aí um dataset com 20 mil linhas, 20 colunas, 10 colunas, enfim. Tu teria que passar nele inteiro, né? Totalmente inviável, olhando se a informação é true ou false. O que a gente pode fazer então? Usar esse resultado aqui com a função n. Olha o que a função n faz. Ela pergunta se algum valor é verdadeiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função n e passar aqui entre parênteses uma relação de valores, que no caso são valores verdadeiros e falsos, que é esse retorno que a gente teve aqui. Então, ó, se a gente passar esses valores aqui na nossa função n, se ao menos um desses valores for verdadeiro, a nossa função n vai retornar a informação true, a informação verdadeiro, porque ao menos um deles foi verdadeiro. No caso aqui, a gente sabe que vai retornar true, né? Porque a gente sabe que tem dados faltantes. Inclusive, foi assim que a gente criou o dataset aqui. Então, vamos executar aqui.
e o retorno é true, ou seja, eu tenho ao menos um valor NA no meu dataset, no meu dataframe. Então, né, aqui não faz muito sentido porque a gente mesmo que criou, mas imaginem aí que vocês têm um dataset que vocês não sabem, vocês nunca viram. Antes mesmo de abrir ele, se vocês quiserem, antes de visualizar, vocês podem executar a função bem dessa forma aqui que eu fiz, tá? Passa o dataset, o dataframe aqui na função is.na e coloca isso dentro da função n para retornar. Se for true, o retorno significa que sim, eu tenho ao menos um dado faltante no meu dataset. Então, o que eu poderia fazer para começar a trabalhar com esses dados faltantes? Eu tenho aqui a função na.omit. O que ela vai fazer? Ela vai olhar meu dataframe, meu dataset, tá? E em cada linha onde eu tiver ao menos um valor NA, ela vai excluir. Ou seja, vai ser excluída aqui a linha 1, 2, 3 e 4, depois aqui a linha 20, 21, 22 e assim por diante, tá? Se ao menos um dos valores existentes na linha for NA, ela vai excluir isso. A gente vai fazer isso e salvar numa variável nova que a gente está criando aqui, tá? Está aqui agora, a nova variável criada, ok? Vamos verificar quantas observações tem na original. 300, como a gente comentou, e na nova 70. Podem ver que essa técnica é válida quando eu tenho poucos valores NA. No caso aqui, como são muitos, acaba que meu dataset ficou praticamente inutilizável, né? Apenas 70 observações das 300 foram salvas aí, né? É um percentual muito pequeno, praticamente foi fora o nosso dataset. Se a gente fizer essa abordagem aqui, a gente não vai conseguir utilizar para nada esse dataset, porque a grande maioria das observações que a gente tem nele foram fora. Então, a gente, nesse caso, não seria correto utilizar essa alternativa aqui, ok? O que a gente pode fazer, então, para trabalhar e saber o que a gente está fazendo? Uma forma interessante que a gente pode tentar fazer aí, certo? É utilizar aqui uma lógica, na realidade, aqui, para trazer o percentual de dados faltantes em cada uma das colunas que a gente tem. Dessa forma, a gente vai ter uma informação mais precisa de como trabalhar em cada uma das variáveis, porque é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que usar uma técnica na variável idade, outra na variável peso e outra na variável altura. A gente não tem como tratar elas de uma vez, porque dessa forma, né, a gente estaria usando o mesmo critério para variáveis diferentes que têm inclusive percentual de valores faltantes diferentes. Então, ó, vamos executar essa função aqui. Ó, e o que eu tive de retorno aqui na variável NAS que eu acabei de criar, tá? Isso aqui é só uma variável que a gente fez a criação agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho a variável e o percentual de dados faltantes que eu tenho nessa variável. Então, na variável pessoa, eu não tenho nenhum dado faltante. Na variável idade, eu tenho 1,33%. Na peso, eu tenho 27%. Na altura, 47%. E na emprego, eu não tenho nenhum dado faltante. Imaginem aí, né, que vocês tenham um dataset grande com 40 colunas, por exemplo. Vocês vão rodar isso aqui, o retorno vai ficar bem grande, né? Vai ter 40 vezes aqui. E, no nosso caso, não é importante quando a gente tem uma coluna sem dado faltante, com a informação zero. Significa que essa coluna, essa variável já está ok, a gente não precisa fazer nenhum tratamento com relação a dados NAs nela. Então a gente pode usar um filtro aqui, né? Vamos dizer que a gente quer trazer o retorno da variável NAs, mas só quando for maior que zero. Ou seja, quando o percentual for diferente de zero, maior no caso aqui, a gente vai retornar. Então a gente fez um filtro aí, né? A gente excluiu do nosso retorno o emprego e a pessoa, porque a gente não precisa tratar com elas. Só essas três variáveis. Como que a gente fez isso, né? Como que a gente chegou nessa conclusão aqui? A lógica é bem simples, tá? A gente vai usar a função cosums, a gente vai somar valores nas colunas do nosso data frame. A gente está passando aqui, ó, o data frame, é lá que a gente está indo fazer essa soma. E de que forma a gente vai somar valores? Qual é o critério, né? Que valores que vão ser somados? A gente vai somar as linhas onde o valor é NA. Ou seja, quando eu passo aqui, né, a função is.na, estou trazendo aquela mesma tabela de antes aqui, né, com valores falsos e true. Toda vez que um valor for verdadeiro, ele vai ser somado naquela coluna. E quando for falso, vai ser ignorado. Então, estou simplesmente contando quantos true tem nessa tabela aqui que a gente gerou. Eu não precisaria ter gerado ela, como eu já fiz aqui antes, né? Simplesmente passando aqui vai fazer tudo em tempo de execução, sem problema nenhum. Vamos executar aqui, ó. E a gente tem aqui o retorno para cada uma das variáveis. Então, zero, né? Nenhum dado faltante na primeira variável, 4 na segunda, 83 e 143 na variável altura. Então, esse é o valor absoluto aí que a gente tem, né? Simplesmente a contagem. E para trazer em percentual, a gente vai dividir isso pelo número de observações total, que é 300. É isso que a gente fez aqui. A gente passou esse primeiro cálculo aqui, ok? Para ter esse valor absoluto aqui, multiplicou ele por 100, só para trazer aí no valor sobre 100, ao invés de ser 0 ponto alguma coisa, vai ser sobre 100, como a gente tem aqui, né? 27%. E vamos dividir isso pelo número de linhas total. E a gente está usando aqui a função round para arredondar esse resultado com duas casas decimais, ok? Para não ter um valor aí
com muitas casas decimais apresentado, com 2 a gente achou suficiente nesse caso. Poderiam inclusive botar 0 aqui e trazer só o valor redondo aí já, né? Não teria problema nenhum nisso. Então, o que essa função fez aqui na prática foi simplesmente isso aqui, ó. Ela dividiu 4 por 300, 0,013. Se eu multiplicar isso aqui por 100, né, que é o que a gente fez ali em cima, 1,33, que é esse valor aqui. Aqui a gente arredondou a segunda casa, então é esse o valor que a gente tem aqui. A mesma coisa, 83 por 300 e 143 por 300. Esses são os valores que a gente obteve aqui de percentual. Uma lógica bem simples aí, né? Funções bem simples de ser trabalhadas, mas algo bem interessante quando a gente tem um dataset bem grande. Isso nos auxilia bastante e nos dá um panorama aí bem interessante do nosso dataset, de como a gente pode trabalhar nele. E aqui, né, de novo, a gente trouxe o valor total. Então, com base nisso, a gente já pode começar a trabalhar. O que a gente pode perceber aqui, ó? A variável altura, praticamente a metade dela, aí, quase 50%, não tem informação. Quase a metade dela aqui está sem preenchimento. Ou seja, na metade desses dados eu não tenho como considerar a altura para nenhum efeito de cálculo, porque eu não tenho essa informação. Com base nisso, provavelmente o mais interessante nesse caso, prestem atenção aqui, né? Não estou dizendo com certeza, mas é uma probabilidade grande aí dessa variável não ser útil para nós, porque existem muitos dados faltantes. Então, a gente vai excluir ela. Nesse caso aqui, né, para mostrar para vocês é isso que eu estou fazendo. Isso não é uma regra absoluta, tá? Pode ter casos que a tua variável altura é muito importante, é fundamental para ti. Então, tu vai usar os dados dela e vai excluir as linhas, por exemplo, aonde a variável altura não está informada ou ainda vai usar outra técnica para preencher para conseguir usar a variável altura. No caso aqui, a gente vai simplesmente excluir ela. Feito isso, a gente pode ir para a variável peso agora aqui, que tem 27% dos dados faltantes. Um valor bem significativo aí também, tá? Um valor bem alto. A gente poderia talvez até excluir essa coluna também, dependendo do caso. Mas aqui, para mostrar uma ideia diferente para vocês, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses valores NAs aqui, esses 27%, pela média da coluna. Ou seja, se eu ignoro os valores NA, eu tenho uma média. Essa média a gente vai colocar no valor de cada NA que eu tenho aqui na variável peso. Então, como é que a gente faz isso? Simplesmente executar aqui, ó. Vamos trazer aqui ó, a média da variável peso, 81,17. Tá? Esse é o valor que foi preenchido. Vou baixar aqui. Está aqui. Ó. Esse valor antes era NA, né? Todos esses valores aqui, né? Lembra que a gente fez uma sequência aí, né? Todos esses valores eram NAs e agora eles têm o valor 81,17, que é a média da nossa variável peso. Então aqui a gente fez um filtro na variável peso, ok? Qual é a condição do nosso filtro? CNA o valor. Então, toda vez que o valor da variável filtro for NA, a gente vai realizar uma ação. Que ação é essa? Pegar a média da nossa variável peso e a gente está considerando aqui NA.rm como verdadeiro. O padrão da função min é falso. Isso significa que, por padrão, ele vai considerar valores NAs para calcular essa média e, consequentemente, ele não vai conseguir fazer esse cálculo. Então, se a gente simplesmente executar essa função aqui, tendo um valor NA, o retorno vai ser NA. Querem ver aqui ó, na variável idade, a gente ainda não fez nenhum tratamento, então o retorno que a gente tem é NA, porque ele não conseguiu fazer o cálculo dessa média justamente por existir valor NA. Para conseguir fazer, a gente vai informar NA.rm como true, como verdadeiro, e aí então vai ser possível calcular a média, ok? Então por isso que a gente colocou esse valor aqui dessa forma, para trazer a média para dentro desses valores NA. Então pessoal, agora a gente já tratou aqui, ó, vamos trazer os nossos valores aqui, ó. Esses eram os valores que a gente tinha, né? Esses dois casos a gente já resolveu. A variável altura não existe mais e a variável peso já não tem mais nenhum NA, porque em cada um deles a gente colocou a média. E sobrou só a idade. Nesse caso, como são muito poucos valores, a gente pode simplesmente excluir essas linhas inteiras. Não vai ter problema nenhum, um percentual bem significante, né? Nesse caso aqui, claro, talvez em alguns casos um percentual pequeno assim ainda não seja suficiente para excluir. Cada caso tem que ser analisado de forma independente, mas nesse caso aqui a gente vai excluir. Como é que a gente pode fazer isso? Usando aquela função que eu mostrei antes, né? na.omit, vai excluir qualquer linha no meu dataset que contém um valor NA. Como a gente sabe que as outras colunas não têm mais valores NAs, só sobrou aqui, né, essas 4 linhas aqui, né? Lembram lá que a gente tinha 4 linhas aqui com valores NAs. Então, vamos executar. Vamos salvar o resultado na variável nova agora, que é a variável df_1, para a gente conseguir comparar a original e ela. Então, nosso dataset original tinha 300 observações, e agora o nosso dataset trabalhado tem 296. Uma variação bem pequena. Vamos então calcular os percentuais agora de novo aqui, considerando o dataset novo aí, o df_1, ok? E esses são os resultados que a gente tem. Não existe mais a variável altura, a gente excluiu ela. E o restante das variáveis todas estão com 0% de dados faltantes.
Isso significa que, executando a função n is.na def_1, o retorno vai ser, o que vocês acham aí? Falso. Esse retorno tem que ser falso, porque aqui está dando zero. Então, se toda a nossa lógica funcionou, o nosso tratamento funcionou, o retorno é falso. Lembram que antes aqui, né, quando a gente executou lá no começo, o retorno era true. Inclusive, se a gente tirar aqui, ó, e fazer essa busca no nosso dataframe original, o retorno ainda vai ser true, porque a gente não excluiu do dataset original os valores NAs da variável idade. Bom, pessoal, para essa primeira conversa aí sobre dados faltantes na linguagem R, já está de bom tamanho, vocês já tiveram algumas ideias aí de técnicas para serem utilizadas e principalmente de como fazer isso, né? Que a gente não abordou tanto a parte teórica aí do que existe de pesquisas e tudo mais a respeito de dados faltantes, de como se trabalhar, se é melhor utilizar a média ou mediana e assim por diante. Lá no curso de Machine Learning com R, a gente aborda um pouco melhor essa parte aí das pesquisas, dos percentuais de dados faltantes que devem ser considerados em cada caso. Como eu falei, não existe uma definição absoluta, porque em cada situação uma técnica pode ser melhor que a outra, mas então lá a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, trazer um pouco mais da teoria a respeito, para vocês saberem quando utilizar uma técnica ou quando outra. Aqui, né, então, voltando só para mencionar com vocês como é que a gente criou isso, só para não passar batido, apesar de não ser o foco aqui, né? A gente simplesmente aqui está criando um data frame, ok? Estamos usando a função data.frame, criando 5 variáveis, 5 colunas. A primeira coluna a gente está criando com uma sequência de 1 a 300, ou seja, 1, 2, 3 até 300. Esses são os valores que estão sendo passados. E nas demais estão sendo criadas com valores NAs. Vamos criar aqui, ó, mostrar para vocês aqui. Então, foi isso aqui que a gente criou. Tem nenhum valor preenchido nas demais variáveis. Agora aqui, então, a gente vai ir em cada uma dessas variáveis que a gente criou e vai preencher elas. Então, ó, vamos preencher a idade aqui. A idade agora está preenchida, tá? De maneira totalmente aleatória. Eu não usei nem set seed aqui, né? Então, realmente de maneira aleatória. Se eu rodar de novo, os valores vão ser diferentes. Qual é o critério? Eu estou dizendo que eu quero idades aí, né? Usando a função sample, dizendo que eu quero idades com valor mínimo de 20 e valor máximo de 60, como se a idade das pessoas dessa pesquisa variasse entre 20 e 30 anos. Eu quero 300 valores, porque eu tenho 300 observações, e eu estou dizendo que eu vou repetir valores. Porque se eu botar false aqui, ó, eu não vou conseguir executar essa linha, essa função aqui, porque eu estou dizendo que eu quero variar os valores de 20 a 60 com 300 observações, sendo que eu só tenho 40 aqui, né? Então, isso não vai dar certo, ó. Vamos, inclusive, rodar aqui para vocês verem. Se eu tentasse fazer isso, eu tenho um erro, tá? Porque eu não consigo executar essa função. Então, ela precisa ser true aqui para ter a reposição de valores, ou seja, eu vou repetir valores. A idade 20, 21 vai repetir algumas vezes. Aqui na variável peso, a mesma coisa, altura, emprego e assim por diante, só variando os critérios aqui, né? Aqui, por exemplo, lá na variável emprego, eu estou dizendo que eu quero valores entre 0 e 1, então só dois valores, repetidos 300 vezes. Eu poderia simplesmente preencher, né, 150 primeiras linhas com 0 e as demais com 1. Seria uma forma. Mas aqui com a função sample a gente consegue uma distribuição aleatória, né, que é interessante aí na análise de dados, ok? Aqui então eu vou dizer agora que entre o valor 1 e 4, entre a linha 1 e 4 da nossa variável idade, eu quero preencher ela com NAs. Entre o valor 20 e 102 da variável peso, eu quero preencher com NA, e entre 108 e 250 da variável altura, eu quero preencher com NA, certo? Foi isso que a gente fez. A gente está fazendo um filtro aqui, né? E no local desses filtros, inserindo NA, só para a gente ter essa nossa tabela aí, né? Com bastante valores NAs. E para não precisar trazer nenhum dataset externo, como a ideia aqui é mostrar só mesmo como trabalhar com NA, dessa forma já está bem interessante e vocês já ficam aí com mais um exemplo, né, de como utilizar a função sample aí, como fazer criação dos próprios dados para quando vocês quiserem fazer alguns testes, análises e assim por diante. Certo, pessoal? Então por essa aula era isso e até uma próxima.